A paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos, amigos. Este é o programa Redes Digitais, onde falamos aqui das tecnologias utilizadas pela Igreja Cristã Maranata para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho a todas as gentes, a todos os países. E no episódio passado nós falamos sobre o satélite, da parte mais técnica do satélite, e hoje nós vamos falar de experiências que temos colhido com o uso do satélite aí na transmissão da nossa doutrina, da palavra revelada. Estamos aqui com o pastor Marcos Saúde, pastor Edson Ian, estiveram conosco no programa anterior. E a primeira pergunta que vai para os dois, primeiro o pastor Ian, depois o pastor Marcos, é a seguinte: quais os últimos avanços do uso do satélite nas transmissões de hoje? Paz Senhor a todos, Paz Senhor os companheiros aqui. Olha só, né, aquilo que o pastor Gereti falou recentemente, né, o Senhor nos deu tem nos dado tudo o que nós precisamos. E nós vemos exatamente isso, é uma coisa do Senhor. Essa questão do satélite, da TV, a tecnologia, né? A ciência se multiplicou e nós estamos usando aquilo que o pastor Marcos Saúde falou no episódio passado, usando a nosso favor, né? De uma forma boa, para divulgar a doutrina, a palavra. Então, hoje, podemos dizer assim, pastor Fernando, que o satélite em si, aquele sinal do satélite que vai para as igrejas, para os manaíns, é um sinal mais fechado. Ou seja, ele é dirigido com aquela frequência, o seminário vai até aquele manaim, vai até a igreja, para a EBD, e praticamente só o nosso povo que pega aquele sinal, porque ele sabe que vai estar ali, na igreja já está montado, né? Agora, a TV, sinal da TV, da nossa TV Manaim, e aqueles que nós enviamos para TVs parceiras, esse sinal já é um sinal aberto. Ele não é só para o nosso povo, ele é para todas as pessoas, né? E até aqui eu quero colocar algo que o pastor Amadeu frisa muito isso, né? No nosso interesse não é que todo mundo seja da Igreja Cristã Maranata. O nosso interesse é que as pessoas tenham acesso à palavra do Senhor, à doutrina do Senhor, né, como ela é, né? Mas vamos fazer aqui, né, uma explicação pequena de como funciona hoje e o alcance que tem aquilo que produzimos aqui na sede da TV Manaim. Tem essa figura que está aqui aí sendo projetada para os irmãos. Então nós vemos um prédio, uma casa e o satélite. E vemos ali um local que envia, né, que envia o sinal, né? Pegamos aquele prédiozinho do meio ali, que está escrito operadora, ele está mandando o sinal para o satélite. Vemos que a TV Manaim ela está em dois satélites. O satélite Taruan D2, que é o satélite da Embratel, e o satélite B1, que é o satélite da Sky Livre. Então, a pessoa, em qualquer lugar do Brasil, ela pode estar lá no meio do mato, ela pode estar num prédio, ela pegou uma anteninha de banda KU e um receptor, ela apontou para aquela frequência, ela pega o sinal da TV Manaim. Seja no Taruan D2, que tem lá a frequência, o canal 126, ou seja na Sky Livre, o canal 85. Então ela tem duas opções para o satélite. Ela compra o kitzinho ali, um receptor e uma antena. Ela só precisa ter energia elétrica, ela não precisa ter internet e ela não vai pagar nenhuma mensalidade mais. Por isso que é TVRO, TV livre, a TV aberta por satélite. Então isso tem ali, a casa consegue pegar o prédio. Aí o prédio, a pessoa diz, pô, mas eu estou dentro de um apartamento, como é que eu vou instalar uma antena dentro de um apartamento? É mais difícil, né? Mas olha só, por isso que a Sky Livre ela é importante para nós. Por quê?
porque muitos prédios já tem anteninha da Sky. Nesse caso, a pessoa não precisa nem comprar a antena. Ela tem que falar com o síndico, e aí ver o operador da Sky, que ela vai precisar só do aparelhinho. Porque daí vai ter que, claro, conversar com a eletrônica lá, ou com o técnico que negocia a Sky, e diz assim, eu quero um receptor da Sky. A pessoa vem lá, eles vão ver qual o cabo, aquele cabo vai instalar aquele cabo para aquele apartamento, ela coloca ali o receptorzinho, puff, tem um sinal, não vai pagar a mensalidade, nada, porque é sinal aberto. Ele é mais difícil por isso, tem que conversar com o síndico, tem que ver com a Sky lá, os que representam a Sky, para ver qual o cabo que é, mas ele vai estar lá, daí bota no canal 85, tem nós lá. E uma outra coisa, e nessa TV por satélite não tem só a igreja. Vamos que num determinado momento a pessoa quer assistir um telejornal. Todas as grandes emissoras estão ali. E ali que está a importância, porque por isso que a gente fala do alcance, né? Porque as pessoas têm em casa e elas têm ali todas as grandes TVs do Brasil e elas estão ali, de repente ela começa a que chama de zapear. Então, de repente ela vê lá aquele sinal, o nosso povo cantando no Manaim, o que é isso, né? Olha que coisa bonita, fica ali e começa a ver. Por isso que nós colocamos ali, em alguns momentos, né, ali sinais do Manaim, do povo cantando, porque a pessoa às vezes está zapeando e ela para ali para ver, para nos conhecer, Então isso é uma coisa da nossa TV aberta. Agora nós temos parceria com várias TVs do Brasil, né? E aqui vou citar uma, a Rede TV, a Band, né? Que daí nós compramos alguns horários. E naquele horário, nacionalmente, vai passar um culto. Então, semanalmente, nós temos um horário de culto. E esse destino não é propriamente para o nosso povo. É justamente para alcançar pessoas que estão zapeando ali, estão assistindo e vão ver, né? Então, nós vemos muitos relatos dessa transmissão na Band, principalmente, né? Que é ali entre 1 hora, o pessoal está almoçando e muitas das churrascarias ali, as lanchonetes, tem um canal lá que estão na Bandeirantes. A pessoa está ali e, de repente, puff, começa a ver a vinhetinha da igreja. Então, nós tivemos, olha, centenas de relatos nesse sentido, as pessoas nos mandando foto. Então, isso são parcerias com essas emissoras, a Rede TV. E olha só, Trombetas e Festas. Então, no Brasil, o alcance de Trombetas e Festas foi a população do Brasil, que é ali entre 212 a 215 milhões de pessoas, né? Por quê? Porque em todas as casas tem o sinal da Band. Sim. Então, ela ligou na Band, ela tem o sinal de trombeta. Em todas as casas tem acesso a poder ligar a TV na Rede TV. Então, e além disso, pela internet, ali no YouTube. Mas então, nós estávamos ali disponíveis para qualquer pessoa que ouviu falar, que alguém passou o link, alguém falou, olha, às 11 horas, ou na Band, ou na... a Band, na verdade, foram 2 semanas depois, né? Que passou 2, 3 semanas depois, mas na Rede TV foi ao vivo. Então, a pessoa que estivesse em casa, na TV aberta, na Rede TV ia ver o Trombetas, o satélite podia ver na TV Manaim, na Rede TV também, e o alcance no mundo. Agora, olha só, essa questão do satélite, ela é possível chegar em qualquer lugar do mundo. Eu fiz alguns levantamentos, né? Hoje nós temos condições de colocar a TV Manaim em toda a África, da mesma forma como nós colocamos no Brasil. E se a gente quer colocar a programação permanente lá. No Trombetas foi feito isso. Então, toda a África teve acesso ao Trombetas, a Europa foi toda a América Latina, então foi feito convênios com alguma TV, seja por cabo, seja pela forma que a cultura desses países tem de receber. Por exemplo, na África, a cultura é 100% receber pelo satélite. Os países do continente africano, a TV aberta deles é por satélite. Então, já na América Latina, é mais TV a cabo. Então, as pessoas não têm costume de receber TV por satélite, elas recebem
por cabo, fibra ótica e tudo. Nos Estados Unidos tem as duas condições, mas por satélite o pessoal usa muito pouco, usa mais também por essa questão de cabo. Na Europa também é mais por cabo, menos por satélite, mas na verdade o sinal vai até lá por satélite, lá desce por uma geradora de TV a cabo, que daí, como nós usamos para a Rússia, Ucrânia, lá tem a TBN. A TBN é uma TV cristã que passa sinal nosso. De vez em quando a gente vê um horário com eles lá, né? O Trombetas foi para um horário deles lá. Então ela teve disponível ao vivo para toda a região da antiga União Soviética, para a Ucrânia, e eles transmitem também para Israel, em russo, né? Para Israel. E aí foram feitos convênios através da Itália, né? E também de toda a Europa, e também para os países. Dessa vez a gente foi até os países asiáticos, Indonésia e tudo. Então o alcance, de fato, ele foi muito grande. É interessante, pastor Ian está falando isso aí. Nós ainda tivemos também o auxílio dos tradutores, né? E como foi algo via satélite transmitido para todo mundo, então o Trombetas e Festas, por exemplo, teve esse alcance também na linguagem das pessoas, na língua delas, né? Então foi traduzido para o russo, e inclusive uma tecnologia que é bem recente, que é a tradução usando inteligência artificial, que é outro assunto que nós vamos trazer em outro momento aqui, mas que também ajuda a ampliar esse alcance, né, pastor Ian? Isso nos faz lembrar, né, todo esse avanço tecnológico e o uso dessa tecnologia para a divulgação da mensagem profética, da palavra do Senhor, nos faz lembrar do texto em Mateus 24, verso 14, que diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Né? Então, estamos vivendo exatamente a realização dessa profecia, né, dita pelo Senhor, e que nos nossos dias está sendo uma realidade. O profeta Daniel fala dessa multiplicação da ciência, né, e da tecnologia em si, que nós temos visto, e o Senhor tem nos dado oportunidade de utilizá-las, né, no anúncio do Evangelho Eterno. E agora nós vamos pedir aqui aos irmãos, aos pastores, que compartilhem conosco algumas experiências, principalmente em cima do evento Trombetas e Festas, que nós vivemos, né? Testemunhos, experiência de pessoas que nem foram convidadas, mas que viram, né, zapeando, como o pastor Ian falou, né, alguns que foram convidados, que participaram. Compartilhar aqui com os nossos irmãos algumas experiências vividas pelas pessoas através do uso dessa tecnologia tão maravilhosa que é o satélite. Só falando ainda, o pastor Marcos, saúde, tem essa especialização nessa parte de inteligência artificial, mas só comentando, né, que simultaneamente, né, pastor Marcos, nós fizemos ali ao vivo para 10 línguas. Muito bom. Então, com tradutores na hora. Então, essa tradução física que a gente chama, né? A gente pega o sinal, aí abaixa um pouquinho o sinal lá de quem está falando e entra um tradutor e vai traduzindo o que ele... Então, essa tradução ela é física, aí os hinos, naquela hora, se dá um ganho ali, tem que ter uma operaçãozinha para pegar o hino, vai sair em português, né? Mas, assim, essa tradução ela é muito, muito fiel, né? Porque aquele tradutor ele vai traduzir exatamente o que ele está ouvindo. Já a inteligência artificial, a gente está fazendo para uma semana depois. E aí usa o quê? Não usa uma pessoa física, usa a própria voz, né? Então vocês vão ouvir o pastor Gereuti falando francês, falando russo, falando naquela língua, porque a inteligência artificial ela consegue pegar aquele tom de voz e transformar e traduzir, né? Ainda não dá para fazer ainda inteligência artificial ao vivo,
daria, mas tem alguns problemas por causa das culturas, Isso. né? Então, as culturas locais. Então, tu vai falar uma palavra ali, o vinho, né, que tem uma simbologia para nós, na Rússia ele vai sair vodka. Então, vai nos quebrar ali, né? Se a gente botar a inteligência artificial ao vivo. Então, tem esses probleminhas de tradução que a inteligência artificial, ela pega algo da cultura, ela pega algo do conhecido. Isso. Então, tu falou uma coisa ali, ela pode, né, no vinho botar carne e colocar churrasco. Por isso que é um tempinho depois Que para ainda ter todo esse preparo. então a gente faz a inteligência artificial, aí coloca... Tem que treinar, né? Aí Entendeu? Pra se aquela cultura revisa específica. aquilo ali Isso. e aí faz da maneira correta, porque tu passar algo desse tipo... Mas vamos entrar Vai- mais em detalhe disso aí, né? isso aí Com depois vai certeza. entrar, mas isso aí é a área do pastor Marcos Saúde. E as experiências? Mas as experiências, olha só, eu vou contar não só do trombeta, eu vou comentar um pouquinho antes, tá? Coisas maravilhosas, assim, como eu tô ali no olho do furacão, né? A gente chega para nós, assim, muitas experiências, coisas maravilhosas, coisas assim de chorar, né? De a gente se quebrantar e ver assim, só por essa pessoa já valeu a pena, né? Um dos exemplos é o seu Francisco, ele deve estar nos assistindo agora, porque ele diz que assiste tudo, né? A missão amazônica foi lá para a Amazônia, né? Aí a Lucélia, que foi junta, aqui da Rádio Manaim, e lá eles estavam numa mercearia, e um senhor disse, vocês são da Igreja Cristã Maranata? E ela já pegou, né? Tem aquele tino de jornalista, eu falei, por que você é Maranata? Mas por quê? Não, porque eu vejo vocês na televisão, eu acompanho tudo. Maravilha, hein? Tem um testemunho dele ali, né? Ela colocou o testemunho dele no Manaim News, né? Aí, no final ele ainda disse assim, não se esqueçam de mim, hein? Não se esqueçam de mim. Então, Francisco, nós jamais vamos esquecer do irmão. Então, lá na Amazônia, no meio da floresta, né? Ele disse que ele veio de barco até aquele lugar, eu não me lembro a distância da casa dele, que é lá no meio, num lugar bem isolado. Ele tem a antena e ele tem a TV Manaim. Então ele assiste a TV Manaim e reconheceu o nosso povo lá. Teve um outro relato também do mesmo lugar, aí foi com o Fábio Castro. Eles estavam parando o barco, aí vieram uns meninos correndo, veio uma pessoa assim, que também foi gravado isso, assim, viu ali aquela placa, né, da TV no barco, e disse, camarada, eu conheço vocês. Então, onde é que você nos conhece? Da TV Manaim. Nós assistimos, e lá nesse lugar eles só têm energia elétrica umas 4 horas por dia. E aí, geralmente, essas 4 horas a televisão fica ligada, eles ficam ligados na TV Manaim. As crianças que estavam ali cantavam os hinos. Que Porque eles estão maravilha. acostumados a acompanhar a TV. Tem um outro relato de uma senhora, isso já foi lá no começo. Ela mora lá no interior do Pará. Uma irmã da igreja. Ela participava da Igreja Maranata, ela era membro da Igreja Maranata, mas ela foi morar, uma estação da família, foram morar lá no interior. E ela disse que ela orava todos os dias para que a igreja fosse para o bairro dela, para perto do lugar que ela mora, um lugar um pouco isolado. E ela disse que ela foi numa eletrônica, comprou o kit, mas ela nunca não sabia que a igreja estava... Aí comprou o kit, montou a TV RO lá na casa dela e está zapeando lá, Igreja Cristã Maranata. Aí ela mandou para nós, né, o testemunho dela, e o pastor Zeilton foi lá e entrevistou ela. Ela disse assim, pastor, eu orava para que viesse a igreja para o meu bairro, mas eu jamais sabia que o senhor ia mandar a igreja para dentro da minha casa. Glória a Deus. Maravilha, né? Né? Então ela poder acompanhar a igreja dentro da casa. Tem muitos outros, mas eu vou só contar só mais um. Né? É um pastor de uma outra denominação, já mais idoso, lá do interior de uma cidade do sul do país, e ele viu a igreja, começou a acompanhar a TV Manaim, começou a acompanhar o programa, a doutrina da igreja, e disse, essa doutrina que eu estava esperando. E ele é de uma igreja tradicional, pentecostal, mas ele disse assim, agora eu encontrei aquilo que eu queria como igreja, e está acompanhando a igreja. Nós já falamos aqui, né? O nosso interesse não é que as pessoas mudem de igreja, né? Mas que tenham
ali uma doutrina que é da palavra, que é aquilo que nós pregamos. Usem como referência, né? Para receber essa palavra, essa mensagem que, pela misericórdia, o Senhor tem nos dado. Pastor Marcos, né? Saúl tem um testemunho interessante também, né? Eu lembrei aqui também, eu estava conversando com os companheiros aqui, de um testemunho de uma senhora, né? Que ela diz assim, ela até colocou como comentário, né? No canal oficial da igreja aqui no YouTube. Eu estava em um bar, um senhor muito simpático entrou, me entregou o convite, analisei minha condição de estar num bar e a dele, né, com a sua delicadeza em entrar e me entregar o convite e simultaneamente me propôs também assistir, acessando o link. Aqui estou. Obrigada àquele senhor por eu estar assistindo esse espetáculo de evento. A conclusão que cheguei é que nunca devemos fechar as portas para a palavra de Deus. Louvado seja aquele que é e sempre será. Maravilha. Uma grande experiência, né? De um resultado ali de um convite feito, por certo, seja através de YouTube ou pela TV, mas grandes experiências como essa o senhor tem operado de fato. E pastor Fernando, agora sobre o Trombetas, né? O YouTube, ele fica registrado ali os comentários. Como a gente transmite, produz ali todo o material, a gente fica acompanhando ao vivo ali o chat, os comentários do YouTube. E está ali acessível ainda, quem quiser pode ir lá ver e comprovar isso, né? São milhares de comentários. E eu estava acompanhando na época ali uns 200 ali que iam passando. E as pessoas colocavam assim, eu agradeço ao meu vizinho que me convidou. Eu agradeço ao meu colega de trabalho que me convidou. Essa coisa maravilhosa, a gente não viu nenhuma pessoa assim ficar... elas ficaram maravilhadas e agradecidas. Eu mandei, né, pode ser que ele até esteja me assistindo, né? Um colega de trabalho meu lá, ele é cinegrafista, mais de 20 anos. Né? Eu era subordinado à minha função, né? E eu mandei para ele. Ele é muito meu amigo, uma pessoa que tem um carinho muito grande. E ele mandou, eu tenho até o áudio gravado, ele assim, Ian, o que é aquilo? O que foi aquilo? Os pastores falaram. Maravilha. Ele assim, e aquela orquestra? O que é aquilo? Ele assim, vou procurar a Igreja Maranata aqui perto. Ele assistiu pelo link, né? O louvor foi realmente um grande marco, assim, né? Vou procurar a Igreja Maranata aqui. E agora, ele está me mandando vídeo agora, ele está zapeando agora no YouTube. E aí ele achou um vídeo que eu gravei lá em Éfeso. Olha, ele assim, que legal, maravilha, tem um né? vídeo teu aqui lá em Éfeso. E uma coisa muito interessante, pastor, é que a gente percebe também, assim, quando a gente recebe os relatos, né, de pessoas que começam a acessar a TV, a amplitude, assim, dos assuntos, né? Hoje tem assuntos variados, né? Assim, então, coisas bem interessantes realmente que podemos até arriscar dizer que para mim, das melhores programações de TV que nós temos hoje. Por quê? Não passa nada indevido, né? Uma coisa que a família pode assistir unida, né? Nada que é impróprio, enfim, muito pelo contrário, coisas saudáveis, né? Dicas para a saúde, dicas de diversos tipos de coisas, né? Enfim. Todos os conteúdos nossos é para toda a família, você não tem segregação. Isso. Pode ter um público talvez um pouquinho mais interessado, às vezes você fala para pais, exatamente, às vezes você fala para as crianças, mas todo o conteúdo ele é para toda a família. Como o pastor Ian falou, né, que as famílias que comentam, né, seja na Amazônia, em outras partes do Brasil e até do mundo, quando ligam ali, pode deixar ligado o tempo inteiro, tranquilamente, porque são conteúdos saudáveis, né, edificantes também, né? Então... E pastor Fernando, como eu falei no episódio anterior, né, quem produz todo o material da TV Manaim é o presbitério. O presbitério é o produtor, ou seja, o Conselho Presbiteral, a pessoa do pastor Gereti, o pastor Luiz Eugênio, eles nos passam aquilo que devemos colocar no ar, né? E daí nós produzimos, né? Operamos aquilo ali. Mas olha só, dentro da experiência que eu tive de televisão e como eu faço a programação, aquilo que o pastor Marcos Saúl estava falando aqui. Nós temos uma programação, eu aprendi a respeitar o telespectador. Muito bom. Então nós temos uma programação
com horários definidos. E então, assim, a pessoa que liga a TV bem rapidamente, todo dia, 6 da manhã, ela tem a madrugada. Então, uma madrugada ao vivo. E logo em seguida, menos domingo, né? Mas segunda a sábado, 6 horas da manhã, madrugada. Depois o pós-madrugada, que os pastores comentam os textos, o pastor Fernando participa muito ali da madrugada. Então, comentam aquele texto que foi da madrugada. Depois, 7h30, nós temos o Manaim News. As notícias da igreja ali no Manaim News. No sábado e domingo, 7h30, nós temos o Agro Pastoril, que é um programa que fala notícias da roça, e fala dos nossos Manaíns, Manaim sustentável, e também coisas de agropecuária, né, assuntos de agropecuária. Mas 8 horas, das 8 às 10, todos os dias, é um horário para as crianças. Então nós temos um programa chamado Crescendo na Graça e no Conhecimento. Então, das 8 às 10, os pais podem colocar os filhos ali, vão ter louvores, vão ter ali tarefas, vão ouvir história, vão responder tarefas daquela história, atividades sobre as perguntas daquela história que foi passada. Então, das 8 às 10, e tem louvor também, a tia Janaína lá ensinando louvor, né? Tem também um podcast ali dos adolescentes. Então, das 8 às 10, a gente coloca mais para as crianças, porque a criança que estuda à tarde vê de manhã, a que estuda de manhã vê à tarde, porque das 14 até as 16 também é horário para as crianças. Muito bom. Então, é um programa infantil. 10 horas, sempre a gente coloca ali uma coisa que foi importante na semana. Então, 7 cartas, né, um programa que chamou atenção na semana, coloca às 10 horas da manhã. 10h30, daí vem alguma coisa mais orçamento familiar, né, você precisa saber. 11 horas ao meio-dia é para os jovens. Então, todo jovem vai respeitar isso. É um assunto que envolve para os jovens. E a mesma coisa das 17 às 18. Todos os dias ligou das 11 ao meio-dia ou das 17 às 18, tem algo para os jovens, né? Aquele horário de tarde ali, das 16 às 17, eu coloco mais assunto assim que envolve as mulheres. Então ali nós temos estética, temos ali nutrição, né? Porque ainda na cultura, muitas mulheres às vezes estão em casa nesse momento, né? Então ali vão ver, e tem coisas boas, são ensinos. Às vezes a pessoa fica preocupada assim, não, mas agora a igreja, a TV vai para assuntos seculares. Não é, isso é assunto do dia a dia. O nosso povo se veste, o nosso povo se alimenta, o nosso povo, as irmãs se cuidam, então vão aprender da maneira certa, os bons costumes, né? E olha só, meio-dia às 2 é considerado um horário nobre, as pessoas estão em casa para almoçar. Então ali também eu coloco aquelas coisas mais proféticas, né? E coisas mais... Então ali nós temos a ver 7 cartas, temos ali uma coisa, o momento da doutrina, algumas coisas bem interessantes ali e proféticas. E meio-dia a gente tem o Manaim. À noite, olha só, das 6 horas, as pessoas estão preocupadas que a igreja vai mudar a doutrina com a TV, não. Das 6 até a meia-noite, os produtos são o que a gente chama de eclesiásticos, ou seja, são coisas espirituais, envolvendo, nós falamos esses, né, para quem não tem os nossos termos, coisas eclesiásticas, ou seja, ali só vai ter assunto de igreja. Ali não vai ver estética, não vai ver nutrição, não vai ver ciência, saúde, né? Coisas de saúde, programa de saúde. Ali são coisas, às 6 horas sempre tem um culto às senhoras, algo que envolve as senhoras, 8 horas sempre tem um culto. Tem alguns horários que no final de semana muda para 7 horas, 7h30, mas a gente respeita, entre 7 e 9 horas é culto, né? Das 9 horas à meia-noite, que é considerado horário nobre, então ali nós vamos ter coisas bem importantes, né? Bem coisas doutrinárias. Ali a igreja se apresenta, né, como o profético da igreja. Então é uma programação que respeita, a pessoa não vai ver uma salada, né? Ela vai ver coisas. E só mais uma coisinha, as pessoas pensam assim, mas alguma coisa é reprisa. Eu já falei isso, nós produzimos aqui com tanto carinho uma coisa tão importante, tipo esse programa aqui que estão produzindo, né? Eu vou exibir uma vez só e a pessoa não estava em casa, não viu, perdeu. Então, às vezes eu coloco num horário, outro horário, mas passou aquela semana, já não repete mais, para que a pessoa...
um vê à tarde, outro vê à noite, outro vê em outro momento, para que a pessoa tenha, pelo menos umas 3 vezes eu coloco, para que a pessoa tenha a oportunidade de ver aquilo ali. Depois não fico, a não ser coisas pequenas, tipo lá da escola Dodd, que é mais tipo um comercialzinho que a gente chama lá, né? Então aquilo ali ele coloca mais vezes, mas programas a gente coloca 1, 2, 3 vezes para que a pessoa não venha perder, não viu, vai ter a oportunidade de ver. Bem, pastor Marcos pastor Edson, perdão, falou um pouquinho da nossa grade. Esse programa vai entrar na grade, você pode participar dele pela TV Manaim, no canal 126 da Embratel, no canal 85 da Sky Livre, ou pelo nosso canal do YouTube, que está ali disponível. Só você pesquisar lá pelo nome do programa, Redes Digitais, que você vai encontrar ali e pode participar dele. Nós estamos chegando ao fim. Pastor Marcos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pode ser o pastor Edson. Pastor Fernando, só um detalhezinho, né? No YouTube agora, nós temos a TV ao vivo. Além de todos aqueles playlists daquilo que a gente exibe, tem um canalzinho lá que a pessoa tem a TV ao vivo. Se ela quer ver a TV pelo YouTube, ela tem TV ao vivo. Mais uma opção aí para os nossos irmãos. Amém? Então, estamos aqui finalizando mais esse episódio. A paz do Senhor Jesus a todos.